E aí galera, tudo bem? Tudo massa? Como é que estão aí os estudos? Espero que vocês estejam se dedicando, dada a importância da língua inglesa em todos os aspectos da vida das pessoas, globalmente falando. Mas vamos lá, a aula de hoje, um assunto que existe tanto no inglês quanto no português, mas eles são falados de maneira muito diferentes. Sabe quando você está conversando com alguém e a título de deixar a conversa mais descontraída, assim, você faz uma perguntinha no final da sua fala, você fala assim, ó, poxa, aquele filme é muito bom, não é? Veja, quando você faz esse tipo de perguntinha, ou você fala assim, puxa, hoje tá quente, não tá? Essa perguntinha que você faz ao final, ela tem um nome em inglês, que chama-se tag questions. São tag questions, alguns chamam de question tags, não importa. Mas qual a finalidade dessa perguntinha? Bom, na verdade essa perguntinha tem duas finalidades apenas, tudo bem? Uma é justamente essa, assim, né? Deixar o discurso mais descontraído, né? E mais bem articulado. E a outra função é você confirmar realmente alguma coisa. Você vai fazer um lanche para alguém e você vira para uma pessoa, né, que conhece um dos convidados e você fala assim, ó, poxa, ele come doce, não come? Né? Aí você de fato está buscando uma confirmação. Ele come doce, não come? Então essas são as duas funções das tag questions, que uma coisa elas têm em comum, né? Aliás, duas coisas elas têm em comum. Os objetivos são os mesmos no inglês e no português, ou seja, deixar o discurso mais descontraído e confirmar alguma coisa. E a segunda característica em comum é que, se a minha primeira parte da frase é afirmativa, a perguntinha é negativa. Se a minha primeira parte é negativa, a perguntinha é afirmativa. Ou seja, é sempre o contrário. Quer ver? Quando eu digo assim, ó, está quente hoje, ó, fiz uma frase afirmativa. Está quente hoje, não tá? O complemento, a perguntinha é negativa. Ou quando eu digo assim, ó, ele não dança bem. Dança, ó, primeira parte negativa, segunda afirmativa. Ele não dança bem. Dança? Ou seja, o tag question é sempre o contrário do que veio antes. Se a frase começou afirmativa, a perguntinha será negativa. Se a frase começou negativa, a perguntinha será afirmativa. É sempre o contrário. Legal? Então dá uma olhadinha aqui no que nós temos para hoje. Olha que lindo! Tag questions. Usamos os tag questions quando queremos dizer algo, mas não estamos completamente certos, que foi o que eu te disse para fazer uma confirmação, e a gente pede essa confirmação, tirar uma dúvida. Ó, you eat sweets, don't you? Você come doces, não come? Agora, de cara, já posso te mostrar a diferença que eu vinha pontuando, que não são feitos da mesma forma. No português, eu usei o verbo comer na frase na frente e uso o verbo comer depois. Eu digo assim, ó, você come doces, não come? O verbo comer apareceu as duas vezes. Olha aqui no inglês, o verbo comer, eat, não aparece das duas vezes. Portanto, não é da mesma forma que se faz o tag question e eu tenho que cuidar com isso para fazer e para traduzir do inglês para o português e vice-versa. Tudo bem? Pois bem, e aqui ó, a gente tem uma outra dicasinha para você. Eles são muito usados na fala do dia a dia e na escrita informal, que foi que eu te disse que ele deixa o discurso mais descontraído, podendo também ser usados para tornar uma conversa mais descontraída e interativa. Ó, tá quente hoje, não tá? It's hot today, isn't it? Lindo de morrer, certo? Que lindo, que massa. E tá aqui, ó, o que eu te falei de que eles são o contrário, né? A primeira parte afirmativa, o tag question é negativo e vice-versa, tá aqui, ó. Usamos um tag question negativo quando as sentenças são afirmativas, ó. Aqui tá na forma contraída, mas it's significa it is, afirmativo. It's hot today, isn't it? Está quente hoje, não está? Certo? Ou se eu começo com negativo, olha lá, ó, o tag question tem que ser afirmativo. Se eu estivesse fazendo as anotações no meu caderno aí, sabe o que eu sugiro para você fazer? Você coloca aqui um mais e aqui um menos. Afirmativo aqui é negativo, aqui ó, negativo menos, sinalzinho de mais aqui, para você ver que é sempre o contrário. É sempre o contrário. Que legal. Agora vamos lá. Ó, she doesn't like coffee, does she? Ela não gosta de café, gosta, e de novo chamando a tua atenção, porque no português eu pego o verbo gostar e uso na primeira e na segunda parte. Note que no inglês o verbo gostar só apareceu aqui, ó. Ele não aparece depois da vírgula. Então, she doesn't like coffee, does she? Eu vou traduzir. Ela não gosta de café, gosta. Não é uma tradução literal, porque não tem como. É uma tradução adaptada para que faça sentido na nossa língua, certo? E aí, olha só. Mais uma dica para você. O tag question deve ficar no mesmo tempo verbal da frase, lógico. Ninguém fala assim, ó, está quente hoje. Não estava?
É uma questão de lógica, de semântica, de significado, de tudo, tá? Então você não pode mudar o tempo verbal, o que na verdade torna as coisas mais fáceis para nós, você já vai ver, tá? Use o mesmo sujeito da tag question substituindo o nome pelo pronome. Já vou te dar um exemplo aqui, tá certo? Então vamos lá, olha aqui o que ele está falando. Se aparecer o nome Bob aqui, eu não posso repetir o nome Bob lá no tag question. Quando eu digo Bob can swim, can't he? Ó, o Bob sabe nadar, não sabe? Eu substituí o nome dele pelo pronome. Não pode ter nome aqui nas perguntinhas. Nome no tag question. Anota isso que é muito importante. Vamos ver aqui de baixo, ó. Our teachers work a lot, don't they? Embora não seja exatamente um nome de alguém, mas eu tenho o meu substantivo aqui, ó. Nossos professores. Nossos professores são eles. Eles em inglês, they. Our teachers work a lot, don't they? Ó, esse they se refere aos nossos professores. Então, se você tiver um nome ou um substantivo que se refira a alguém aqui, pode estar no singular, no plural, não importa. Você não pode repetir isso lá. Você vai só usar pronome. Qual pronome, tio, é que eu vou usar nos tag questions? Ué, os pronomes que você usa para conjugar verbo. I, you, he, she, it, we, you, they. Esses. Somente esses. Tá legal? Bem tranquilo, não é verdade? Pois bem, e aí vem essa questão de como que eu monto as nossas frases. Então, antes de continuar, vamos aprender um macetinho comigo ali, ó, no nosso quadro aqui, ó, tá legal? Vamos lá. A melhor dica que eu posso lhe dar para você fazer um tag question é o seguinte. Primeiro, escreva o contrário do que a frase está te dizendo, tudo bem? Aqui está dizendo, ele é alto, e a ideia é dizer assim, ele é alto, não é? Tudo bem, quando eu digo he is tall, vou fazer o negativo, ó. He isn't tall. Nem precisava ter escrito tall. No momento em que eu faço a negativa do que está aqui, eu pego essa primeira parte aqui, ó, e jogo para lá invertido. Por que é invertido? Porque agora virou pergunta, o verbo passa para frente. Você já sabe que numa pergunta no inglês, geralmente alguma coisa passa para frente. Então, ó, ao fazer o negativo disso, eu descobri o que vai aqui, ó. Pronto. He's tall, isn't he? Melhor dica. Aí você tem que estar com o teu inglês em dia, com a tua gramática em dia para saber fazer o negativo do que está ali. Tá legal? Mas olha só, elas são amigas, não são? Como é que eu vou descobrir quem vem para cá? Primeiro ponto, ó, eu pego isso aqui e faço o negativo. Negativo de they are é they aren't. E normalmente a gente faz a forma contraída mesmo, em vez de they are not. Existe como separar, mas eu já te mostro, tá? Mas o normal é assim, ó, forma contraída. Esse é o normal. Ou seja, o are junto do not. Descobri esse pedacinho aqui, ó, jogo para lá invertido, ó. Uop, vai ficar o quê? Olha que massa! Ah, on dirait c'est très facile. É assim, on va dire en français, c'est très facile. É muito fácil. Agora vamos para cá. Aqui eu estava usando o verbo to be. E o verbo to be, ele faz tudo sozinho. Mas aqui eu tenho agora um outro verbo normal. Eles jogam futebol. Não jogam? Peraí, primeiro ponto. Não é porque eu falo a palavra jogam no português que eu vou repetir o verbo play ali. Mais de uma vez aqui na nossa tela, eu falei para você que isso não se faz da mesma maneira que o português. Tudo bem? Qual é a dica mesmo do tio Rê? Pega esse pedaço aqui da frase, esse primeiro pedaço. Sempre vai até o verbo, tá? Então, cheguei aqui até o verbo, tá bom. Vou pegar esse pedaço todo aqui, ó, e vou fazer o negativo de eles jogam. E o negativo de they play é isso aqui, ó. They don't play. Mas nem precisava colocar o play. No momento em que eu achei o meu auxiliar, é ele que vai para lá. Então eu só vou pegar essas duas primeiras partes aqui, ó, e passar invertido. Ó, vai ficar don't they. Eles jogam futebol. Não jogam? Mas tio Rê, não apareceu o verbo jogar aqui. Não precisa. No inglês é diferente. Então, ó, they play soccer, don't they? Muito fácil, não é verdade? Mas e se a minha frase já for negativa? Oxe, aí ficou mais fácil ainda. Quando a frase é afirmativa, você tem que lembrar de passar para negativa para inverter. Se ela já vem negativa para você, o cara tá te dando a resposta. Porque olha aqui, ó. Vamos pegar esse trecho aqui, ó. Você concorda que o contrário de they don't é they do? Pronto, já tava o don't ali, eu só deixei na afirmativa, jogo invertido. Vai ficar do they, ó. They don't study, do they? Eles não estudam. Estudam?
É isso, gente. É muito tranquilo. Então, o melhor macete que você pode ter para você resolver qualquer frase de tag question é você primeiro escrever o contrário do que foi lhe dado. E aí depois você só inverte passando as duas primeiras partes. Dá uma olhadinha aqui na nossa telinha, aqui, o que a gente tem aqui para você, ó. As formas negativas são frequentemente contraídas, que foi o que eu te mostrei ali, ó. Geralmente é tudo junto. He played well yesterday. Vamos fazer essa frase aqui para você ver, ó. He played well. Quando ele diz assim, ó, olha aqui embaixo para você ver que não é difícil. He played well. Para eu saber qual é o tag question, eu vou fazer o contrário de he played. Mas no passado, a negativa fica assim, ó. He didn't play. No passado, no presente eu uso don't, no passado eu uso didn't. Por isso que eu passei para cá invertido, ó. Didn't he? Legal, né? Mas e se eu quiser separar, não quero a forma contraída? Aí você faz assim, ó. He played well yesterday. Did he not? Aí o teu not sai daqui e vai lá para trás do he. Fica esse formatinho aqui, que tem um caráter um pouquinho mais formal. Bom, a gente tem alguns casos especiais para vocês, então atenção, porque daqui para frente isso continua valendo, mas é um pouquinho de decoreba. Se a tua frase começar por I am, o tag question é sempre aren't I. Ah, mas não existe I are. Pois é, mas isso aqui é uma regra que é um caso especial, tem que decorar, infelizmente. Estou atrasado, não estou? I am late. Aren't I? Existe uma outra possibilidade que é dizer am I not? Existe. Quando as frases começam direto com o verbo, tanto afirmativo quanto negativo, é uma ordem. O tag question vai ser sempre will you, e daí não, aqui independe se é afirmativo ou negativo. Aqui independe. Vai ser sempre will you. Ó, open the door, will you? Abra a porta. Will you? Não tem tradução para nós isso, né? Não se atrase. Will you? Ó, don't be late, tá? Começou com o verbo, afirmativo ou negativo, é sempre will you. Mas esses casozinhos para você. Quando a frase começa com let's, a tag question é sempre shall we, porque let's é vamos. Let's dance, shall we? Eu posso chegar aqui um dia para começar a aula e falar assim para vocês, let's start, shall we? Vamos começar. É sempre shall we, tem que decorar esse carinha aqui, tá bom? Quando eu tiver sujeito indefinido, ó, com vários pronomes indefinidos, nobody, no one, someone, você concorda que quando eu falo assim, alguém, todo mundo rouba lá naquele lugar. Todo mundo quem? Eles. Então quando eu tenho pronomes indefinidos, o sujeito aqui vai ser sempre they. É isso, ó. Ninguém me ligou, did they? Nobody called me, did they? Mas to hear. Se a frase está no passado, não era para ficar assim, ó, com didn't e passar o didn't para lá? Pois é, mas tem uma palavra negativa aqui, ó. A palavra nobody tem dentro dela a palavra no, que deixou tudo aqui no negativo. Então eu tenho que passar ele para lá na forma do afirmativo, porque é o contrário. Tá bom? Ninguém me ligou. Ligaram? E quando a frase começa por nothing, que também é uma palavra negativa, que também deixa tudo aqui negativo, portanto lá tem que ser afirmativo, o tag question será sempre com o pronome it. Nada acontecerá. Acontecerá, né? Nothing will happen. Will it? Último caso, olha que lindo para você. São casos especiais, eu entendo que eles são um pouquinho mais difíceis, mas o nosso princípio básico aqui nunca falha, tá? Olha só. Se a gente tiver palavrinhas como nunca, no quer dizer nenhum, nada, ninguém, nada, quase nunca. E scarcely quer dizer de maneira escassa, também tem a ver com quase nunca. E little, o tag question será afirmativo. Por quê? Por causa do que eu falei antes, ó. Volte um pouquinho. Quando a gente fez essa frase do nobody, eu te disse que o nobody já é por si só uma palavra negativa. Deixou toda a primeira parte negativa. Então eu tenho que fazer um tag question afirmativo. Mesma coisa ele está falando no item 6. Olha que bacana o que ele está dizendo. Quando a gente tiver alguma palavra negativa na primeira parte, ela deixou toda a primeira parte negativa. O question tag tem que ser afirmativo. Então, ó, they never smile, do they? Como é que você vai fazer? Que agora eu vou fechar com chave de ouro isso aqui, tá? Olha a nossa frasezinha aqui, ó. They never smile. Para você entender da onde saiu aquele do they. Eu vou supor que essa palavra aqui não existe. Eu vou supor que não existe a palavra never. E que isso aqui é uma frase, eles sorriem. Aí eu vou fazer o negativo de eles sorriem. They don't smile. Concorda que ao fazer isso, bastava agora eu passar esses caras para lá invertido? Só que então eu fiz a frase imaginando que o never não está aqui, ó, tá?
Beleza, achei isso. Agora eu trago o never de novo. E quando eu trago o never de novo, ele deixa tudo na negativa de novo. Se ele deixa tudo na negativa de novo, esse pedaço aqui, ó, vai ter que passar para lá na afirmativa, porque o never está deixando negativo. Afirmativo de don't é do. Então esse do não saiu do nada, ele saiu desse raciocínio que eu fiz. A mesma coisa foi feita aqui e aqui. Então olha lá, ó, eles nunca sorriem, sorriem. Ou nós mal podíamos ouvir, não podíamos. E aqui, não é bom, é? It's no good, is it? Legal? Então é assim que funcionam os tag questions. Eu espero que tenha ficado claro. Se você partir desse pressuposto aqui que você tem que imaginar o contrário, todo o resto fica muito tranquilo e aí cabe você a praticar para sair arrasando por aí. I see you. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bye.